Olá, pessoal, boa noite, sejam todos bem-vindos. Estamos começando mais um podcast Área Política. Hoje temos um convidado mais que especial, uma indicação de uma pessoa brilhante que mandou aqui pra gente, e essa pessoa que nós vamos entrevistar hoje vai nos conceder, uma pessoa extremamente ocupada, vice-prefeito do município de Conselheiro Lafayette. Vai nos conceder uma entrevista incrível, vai contar um pouco da sua história, da sua carreira política e o principal, do seu propósito com relação ao povo de Conselheiro Lafayette. As suas razões, seus motivos que levam uma pessoa que não precisa da política a estar hoje fazendo esse ato de grandeza com a população de Conselheiro Lafayette. O nosso entrevistado de hoje, ele é pai de 4 filhos, formado pela Universidade Federal de Minas Gerais em ginecologia e obstetrícia, é do grupo Rotary. Hoje nós temos aqui o doutor Marco Antônio. Boa noite, senhor doutor Marco Antônio, como o senhor está? Boa noite, Bruno, tudo bem? Eu estou com uma felicidade muito grande de estar aqui presente, que eu tenho certeza que vai ser um bate-papo muito legal. Obrigado, doutor Marco Antônio, por ter disponibilizado esse tempo para poder vir aqui para a gente. O senhor é o atual vice-prefeito de Conselheiro Lafayette, pré-candidato à prefeitura da cidade, correto? Correto. O senhor quer contar para a gente um pouco mais do seu currículo? Olha, você quer contar a minha vida O ou currículo. vida política? A vida vida, mesmo, vida. né? Eu colocar a vida, né? Que a vida começa quando a gente nasce, né? Exatamente. Então, Ainda assim, mais para um obstetrícia, né? É assim, eu sou nascido em Conselheiro Lafayette, saí de Conselheiro Lafayette para estudar, né? Entrei na Universidade Federal aqui em Belo Horizonte, entrei com 17 anos. Entrou jovem. Jovem, eu estudei, assim, eu tinha uma meta na minha vida, como eu sempre tive tudo na vida, com metas, né? E formei aos 23 anos e fui seguir na vida. Fui especializar em ginecologia e obstetrícia aqui no Hospital das Clínicas da Universidade Federal e logo depois fui para Conselheiro Lafayette. Tive vários convites, inclusive, daqui de Belo Horizonte para ficar em Belo Horizonte. Eu falei, não, minha vida é Conselheiro Lafayette. E lá eu fiz a minha vida. Tive minhas dificuldades, igual todo mundo tem, para começar, né? Principalmente no interior, né? Isso, mas eu já saí daqui de Belo Horizonte depois de fazer residência, eu já saí aprovado num concurso do Estado para trabalhar na cidade próxima, que era Catas Altas da Noruega. Eu não sabia que chamava da Noruega, mas... Lá tem o Catas Altas da Noruega, porque tem o Catas Altas de cá. Ah, então né? é outra, né? Lá é tá. Catas Altas da Noruega. É próximo a Conselheiro Lafayette. Bom saber que tem duas, então. Né? Isso, aqui é outro Catas Altas. E aí o seguinte, fui trabalhar lá como médico do Estado, depois, e comecei minha vida em Conselheiro Lafayette, como médico. E ali fui unindo tudo, fui transferido de Catas Altas para Lafayette, e aí comecei a trabalhar no posto de saúde de Conselheiro Lafayette. Aí, já como ginecologista também, não é? E ali iniciei, isso foi em 1986 já, tá certo? Então, nunca pensei em mexer com política, minha vida era medicina, né? E eu tinha, assim, um propósito que eu atendia no Hospital São Camilo, que foi o hospital que abriu as portas para mim, o primeiro. Hoje eu trabalho na maternidade São José também, em Lafayette. E o hospital abriu as portas, é um hospital muito simples. E eu, como eu estudei na Universidade Federal, sempre estudei em escola pública, no Grupo Escolar em Confidência, em Lafayette, no Colégio Estadual Narciso Queiroz, no Colégio Municipal Marconi, aqui em Belo Horizonte. Eu também estudei lá, Marconi é fantástico, né? Fora de série. E a Universidade Federal, eu senti o compromisso de passar alguma coisa, de doar alguma coisa. Retribuir para a sociedade tudo que você recebeu, né? E o que eu fazia no Hospital São Camilo? Até os médicos, amigos meus de hoje, até hoje lá, uma amizade muito grande. E ele falava assim, e hoje o Marco Antônio está aí. Por quê? Porque eu atendia muitas pessoas de graça. Ah, de graça é por causa de política. Não tinha nada a ver com política. Isso em 1986. E eles falaram assim, mas por que você não atende? Faz guia do SUS? Eu falei, não, esse é meu compromisso. Tá certo? Sim. E fiz isso. 1986, 87, 88, 89, 90, entrei para a política por causa de um médico lá em 1999. Olha quantos anos depois. Foi muito tempo. Foi. Ele falou assim, Marco Antônio, você gosta tanto de ajudar, por que você não entra para a política? 14 anos depois. Foi, muito tempo. Aí eu falei, nossa senhora, não fale isso comigo, não. Ele falou, não, mas na política você consegue ajudar muito mais, você tem ideias para fazer isso. Aí eu fui para casa pensando naquilo e foi aí que eu candidatei a vereadora a primeira vez. Em 1999, fui eleito, um dos mais votados lá, sem propaganda na rua, o pessoal falou, como é que esse cara tem voto? Ah, o povo te conhecia. Conhecia. Então, minha vida começou ali, tá certo? E aí, fui evoluindo e trabalhando.
Você pega os postos de saúde, eu procurava o que mais precisava. Sempre fui assim. E hoje eu sou assim, sabe? Eu acho que é ruim de a gente falar da gente, mas... Você ia aonde o senhor ia aonde mais precisava, Isso, aonde estava mais aberta a chaga, né? exatamente. Só não procurava mordomia, não. A pessoa Nunca. queria mesmo servir mesmo, né? É verdade. Tem uma história que eu acho que para mim ela marcou na minha vida, foi quando eu iniciei na política, em 2000, né? Perguntaram para mim assim, por que você não vai em tal bairro? Me falaram assim, pedir voto. Eu falei assim, eu não vou lá pedir voto porque eu nunca fui lá. Eu não vou lá pedir voto. Aí falaram, mas lá eles precisam de tanta coisa. Eu falei assim, mas não de um candidato pedindo voto, né? Então eles precisam de um médico. Passou a eleição, fui eleito vereador. Na primeira reunião da associação do bairro, eu apareci lá. Apareceu já como vereador e médico, né? Eu sou o doutor Marco Antônio, fui eleito vereador aqui em Conselheiro Lafayette, então eu sou vereador de Lafayette. Não sou de bairro nenhum, sou de Lafayette. E eu vim aqui para me apresentar e saber o que eu posso ajudar vocês. Aí a história muda. Aí Claro. foi o que eles falaram. Nós precisamos aqui, aí, depois de muita conversa, um posto de saúde, a gente não consegue de jeito nenhum. Falei, então essa é a nossa meta. Hoje o posto funciona lá até hoje. Tá Por iniciativa sua, né? Foi, se todo vereador fosse assim, é que Belo Horizonte está precisando, viu? Assim, sempre fiz e precisa, viu? De pessoas que realmente dediquem aonde a pessoa precisa, sabe? Às vezes não é nem tão difícil, né? Não. Só alguém realmente se comprometer. É só alguém olhar para essas questões, né? Eu gosto muito de ler o Mário Sérgio Cortella, né? Filósofo e conheço. tudo. Mas tem uma parte lá que se você falar quem que escreveu, não sei te dizer. Mas eu já vi numa palestra dele, ele falando. É fantástico, também já foi fantástico. Não, bom demais. Ele falou que assim, muita gente critica, hoje com rede social, então é assim, alguém tem que fazer, nossa senhora, isso aqui está muito sujo, alguém tem que limpar, alguém tem que fazer isso. Alguém quem? Por que não eu? Tá certo? Porque quando alguém tem que fazer, é sinal que você é preguiçoso e não quer trabalhar. Então isso você põe a mão na massa e vai. Então, assim, eu tenho esse pensamento desse jeito. Eu concordo com o senhor, inclusive me traz muitas reflexões aqui agora. Realmente, esse é um ponto de vista interessante, viu? Não esperar nada de ninguém, né? Vamos pegar e vamos fazer, né? É outra coisa. Você tem que fazer sem esperar nada em troca. Não tem até uma música que fala isso? Sim, tem. Né? Daqui só se leva amor, né? Exatamente. J Quest. Então, assim, não esperar nada em troca. Você faz e fez. Tá certo? Se você está esperando em troca, você está vendendo o seu serviço. Tá certo? Isso. Viver. E o vereador, ele tem que saber que a função dele é nobre. Com certeza. E tudo bem que ele tem um salário dele, tem equipe e tal, mas ele tem que olhar para as pessoas, tem que olhar para os interesses econômicos da cidade também. Não são coisas distintas, né? E ele tem que servir a todos, não importa, igual você falou, não tem bairro. Eu fui eleito em tal bairro, então vou fazer para tal bairro. Não, é para o município inteiro, não tem como. Você tem que pensar na qualidade de vida, no geral. Inclusive questões maiores. Porque quando a gente fala isso hoje, o pessoal fala assim, a demagogia. Não é demagogia. Demagogia é se você estiver falando só para conquistar alguma coisa. Sim. Não, esse é o propósito de vida. Sabe? Porque daqui, eu ainda brinco com o pessoal que eu converso, eu faço palestra em escolas, lá na cidade, lá. Eu gosto demais. E falo, gente... Ninguém é eterno. Daqui 100 anos, eu coloco 100 anos para poder dar um estímulo, né? Sim. Daqui 100 anos, nenhum de nós trocou todo mundo. Mais, não. Tá certo? Então a gente tem que preparar um mundo muito melhor e as pessoas de forma melhor. Às vezes eu me pergunto, se daqui 100 anos quem vai ficar vai ser melhor do que quem tá. Espero que sim. Esperamos que sim, né? Agora eu vou entrar aqui na parte da entrevista e vou fazer algumas perguntas para o senhor com relação à sua atuação em Conselheiro Lafayette. A gente quer conhecer o seu trabalho lá. Quando e como foi o seu início na política? O senhor já deu uma resposta, né? Mas qual foi o primeiro partido? Como que tudo se deu? O início na política, quando eu era criancinha, tem uma outra cidade lá perto que chama Itaverava, que é a origem da minha família, que eu falo que é a minha segunda terra natal. Meu pai nasceu. Itaverava, eu tive 2 tios que foram prefeitos lá. Meu pai sempre acompanhou isso tudo. E a gente sempre participava. Então tá na veia. A política ficava na cabeça. E meu pai veio para Lafayette, quando ele veio para Lafayette, eu não era nascido, não. Eu sou o 7º filho de uma família de 9. Eita! Né? Então quando ele veio com 5 filhos. E a ideia era o quê? Minha mãe professora, ele era um agricultor, e nós temos que mudar para a cidade para os meninos estudarem. A ideia dele, ele sempre teve isso. Tanto é que lá em casa nós somos 9 irmãos, todos estudaram.
entendeu? Sim, Todos bacana. estudaram. Então, essa é a meta. Então, a política já vem. Ele recebia lá em casa, uma casa simples, realmente casa simples. Doutor Astor Viana, em Conselheiro Lafayette, um dos fundadores da Faculdade de Direito. Ia Zé Maria Alquimim. O pessoal ia na casa do doutor Astor e visitava meu pai. E você ficava escutando as conversas. Então não tinha como, né? Não tinha Não como não se tinha, você tava politizar, no meio. né? E até que eu fui estudar medicina e tudo igual eu falei, voltei. E o doutor Jair Fernandes, que era um dos diretores, comandava o Hospital São Camilo, que falou comigo, por que você não entra para a política? Ali iniciou, entendeu? Esse trabalho de vereador. Fui vereador por 2 mandatos no Conselho Lafayette. E né? vice-prefeito pelo segundo mandato Já também. pelo segundo mandato Pelo também. segundo mandato. Aí nesse meio tempo aí teve eleição, como diz o outro, teve eleição perdida, mas aquela de bem votado, mas o partido não fez legenda. Isso acontece, faz parte, que a gente não entra para ganhar, a gente entra para trabalhar. Exatamente, a gente entra para trabalhar. Eu tô me candidatando também e eu tô até um pouco assustado como é que funciona todo. Você é pré-candidato também? em Belo Pré-candidato a Horizonte? vereador. Ah, A vereador. beleza. A- Você vai a- gostar. É um dos votos mais difíceis. Pra vereador, Então, assim, né? você tem que. Você, como pré-candidato, o seu trabalho já está sendo feito há muito tempo, a gente sabe Sim. disso, então uma pessoa te conhece. Né? E vou te falar, é difícil. A gente pensa que é fácil, mas tem muita burocracia. Burocracia chata demais. Nossa, tem. burocracia demais nesse sentido. Burocracia e o voto de vereador, quando você vai procurar, cada família tem um, né? Exatamente. Concorrência muito grande. Concorrência muito grande. Nesses 8 anos à frente da cidade, quais são os avanços que o senhor tem para apresentar? O senhor há 8 anos vice-prefeito. Na verdade, aí? eu começo a contar a história desde a época de vereador, que foram 8 anos também de 16 vereador. ao todo. 16 ao todo. E isso é um somatório de conhecimento. Eu acho que assim, a gente aprende demais. Aprende com amigos e aprende com colegas de câmara. Sim. Tá certo? Você vai aprendendo. Aprendendo como funciona uma cidade. Porque uma cidade, ela é uma engrenagem, eu falo que é uma engrenagem perfeita, que às vezes esquecem de pôr óleo em alguns lugares. Tá certo? Porque tudo tem que funcionar. Sim. Desde da acessibilidade, do transporte, da segurança, da educação, da saúde, não é? Da assistência social. Tudo tem que estar funcionando. Mas nesse meio caminho, existem pessoas. E onde tem gente, Tem existe problema. complicação. Tem problema, né? E aí vem as vaidades, vem isso tudo. Então, a gente vai aprendendo isso tudo no caminho, aprender a selecionar as pessoas de respeito, Sim. as pessoas de compromisso, né? As pessoas que não querem só tomar lá da cá. Você sabe que existe e a gente tem que afastar desse tipo de coisa. Eu acho que a gente tem que buscar o melhor, sabe? Assim, que todo mundo fala assim, hoje, muitas pessoas falam assim, política só dá safado. Não. Né? Como diz o Machado de Assis, que falaram que a ocasião faz o ladrão, não. Né? O ladrão já está pronto. Só aproveitou a ocasião. Exatamente. Não é assim? Então, eu sou uma pessoa assim, desde a época de vereador. Então, nós fomos fazendo os projetos necessários dentro da possibilidade da gente. A gente sabe que vereador, a gente fala assim, se eu for vereador, asfalta minha rua. Não, eu não sou executivo, legislativo, posso pedir. Igualzinho você pede, eu peço. Então, você entender o caminho, qual que é a função do legislativo, né? Do vereador, que é fazer leis, julgar, fiscalizar, né? Aí as pessoas pedem muito assim, asfalta minha rua. Isso. As pessoas pensam muito só nelas, mas elas têm que entender que o município tem prioridades. Não pode parar a educação, por exemplo. Não pode parar o posto de saúde. Não pode. E você pega, por exemplo, aí você passa pelo período de vereador, que o que a gente fez, ele fala assim, o que você fez como vereador? Alguns projetos legais, teve, por exemplo, regulamentação de mototáxi na Lafayette, que era um problema na época. Hoje está resolvido? Tá. Eu vou te falar uma coisa, mototáxi é uma boa, viu? Eu vim de mototáxi para cá hoje, tá? Do aplicativo aí. Mas podia ter o da prefeitura, né? Que ia ser melhor. Então lá tem regulamentado. E você vai fazendo as coisas, né? Como vereador. Mas você não pode fazer. Você pode pedir. Você pega, um muro aqui, uma rua aqui, você vai lá e convence o prefeito e tal. Beleza. Quando você entra para vice-prefeito, aí a pessoa fala, agora ele é vice-prefeito, vai fazer. Continua um vereador, eu falo que vice-prefeito é um vereador também melhorado, porque você tem mais acesso, mas você não tem o poder de decisão. Sim, você tem acesso direto ao prefeito. Direto, ali na sala do lado, a gente conversa, igual eu com o prefeito lá em Lafayette, a gente tem um relacionamento muito bom, tanto é que
Nós Dois fomos mandatos. dois mandatos, não é brincadeira, né? E a gente tem histórias de infância que juntam, né? Então, assim, a amizade São amigos, existe. né? Amigos. Você vê, a mãe dele trabalhava com a minha mãe. Ah, então. Olha pra você ver. O pai dele chamava Mário, o meu chamava Mário. Então, assim, você vê que as coincidências existem. Vão Ele é acontecendo. atleticano, eu sou atleticano. Ó, isso é uma coisa importante, tá, pessoal? Todo atleticano se dá bem com o atleticano, viu? Não tem jeito, não. Atleticano combina. E aí é o seguinte, quando você tem um acesso ao prefeito, você fala com ele. E ele vai fazer se ele quiser. Ele não tem. O poder da caneta é dele, É né? dele. Então, por exemplo, mas você não conseguiu fazer isso. Não, eu consegui pedir, igualzinho, pela facilidade. Ele realmente tem feito bastante coisa, né? E se Deus quiser, vai funcionar tudo que está. Vai continuar claro, assim. tem muita coisa para fazer. Tem muita coisa para mexer no conselheiro, né? Tem. Então, assim, é difícil de falar, igual você perguntou, o que foi feito com 8 anos. Eu, Marco Antônio, eu participei de tudo. Tanto é que eu sei, se você me perguntar quais as obras que tem em Conselheiro Lafayette, o que está sendo feito, o que está acontecendo aqui, eu sei. Só não tenho interferência direta. Direta não tem jeito. Como futuro prefeito, se caso o senhor seja eleito, o senhor vai poder, então, resolver todos esses problemas rapidamente, porque o conhecimento que você já tem da cidade. O senhor já sabe todos os problemas que a cidade tem. Isso a gente conhece. Você já tem todo o panorama da cidade em mãos, né, como vice-prefeito, né? Quais são hoje os principais problemas de Lafayette? O que hoje realmente atrapalha o município? Quais são os principais problemas? Eu vejo assim, se você falar saúde, segurança, mobilidade e educação, é problema nacional. Nacional. É falta de dinheiro ou o sistema é ruim? As duas coisas. As duas coisas. Porque você pega a falta de dinheiro, existe que Lafayette é uma cidade com arrecadação baixa. Você vê que na questão do PIB de Conselheiro Lafayette, vamos comparar com cidades próximas. Você pega, por exemplo, se eu errar, eu vou errar por pouco, tá? Você pega Ouro Branco, tem um PIB de 90 mil, tá certo? A renda per capita, no PIB. A renda per capita de Ouro Branco, 90 mil. 90 mil por habitante. Ao ano. Per capita. 90 mil. Lafayette é 19. Nossa. Aí você vê a desproporção. Congonhas, próximo dos 80. Você vê Jeceaba, que é uma cidade pequena, está lá com 249 mil. Itabirito com 300, 400 mil. Então a gente pode dizer que é um município mais pobre. É pobre. Lafayette é uma cidade pobre. É uma cidade que vive basicamente de arrecadação de comércio. Aí eu vou abrir um parênteses. E quando eu vejo essa reforma tributária que está sendo feita no governo, que vai falar que ISS vai para o governo de nível alto e depois você tem que ir com o Pires pedir dinheiro, é uma tristeza. Vai piorar muito. É uma tristeza. Deveria ser o contrário, né? O dinheiro ficar mais no município e nem precisa subir. Agora você pensa bem, o ISS, Imposto sobre Serviço, consultório, banco, loja, todos pagam. Pagam para ter um serviço da cidade. E é o imposto mais barato de todos, que é 5%? Varia 4%, vai ter a variação, né? Aí vamos colocar 5% para a média, né? Assim. E aí o dinheiro vai para uma instância superior e depois você, necessitando, você pede. E aí você já sabe como é. E no caminho fica muita coisa, aí né? a gente não sabe o que vai acontecer. Demora para vir, não vem tudo. E você tem que se subordinar a coisas que o governo central vai pedir. Aí vem as dificuldades. Mas você vê que a estrutura, se você fechar o olho e falar assim, a estrutura Lafayette tem tudo que se precisa. Tem tudo. Então a cidade está arrumada. Pronta. Está arrumada. Ela está pronta. Só que, você pega, por exemplo, agora vamos parte por parte. Praça. Tem praças lindas, mal cuidadas. Não é? Sim. Por quê? Porque você tem que, a prioridade, ela vai para o outro lado. Não dá para deixar faltar uma insulina para um diabético enquanto está varrendo uma praça. Isso, aí você começa a ter dificuldade. Aí cai aqui, vai ali, arruma aqui. Beleza. Aí fala assim, mas tem uma fonte luminosa que gastou não sei quanto para fazer. Mas aquilo ali foi o dinheiro específico da fonte luminosa que veio da cultura, porque é a área tombada. Aí o dinheiro é carimbado. Ele é carimbado. Então, esse entendimento, às vezes, a população não tem. Mas a gente sabe as dificuldades. Então, a parte. Eu sou fã de praça, que eu acho que é uma cidade limpa, bonita, com flor. Chama atenção. E você tem acesso ao lugar. Agora você vai. Morador em situação de rua, ocupando coreto em Conselheiro Lafayette, na praça e tal. Eu, por exemplo, não concordo. Não concordo. Você tem que arrumar uma... qual que é a solução? Vamos criar um ambiente que eles possam conviver. Tá certo? É direito deles ficar na praça, mas o direito deles não pode impedir
Sim. O resto da população de transitar na paz sem ser ameaçado. E esse é um problema grave em todas as Em cidades. todo lugar. Né? Já observei também em Belo Na Horizonte. Belo Horizonte está horrível nesse não é? sentido. Então, é essa situação, é para todo lado. Mas como Lafayette é uma cidade menor, eu acho que você pode começar a... Não é expulsar, não é mandar embora, não, é dar condições. Que a maioria deles tem família, mas a família às vezes não combina por questão Exatamente. de... E tem gente que quer, Lafayette, desculpa, doutor Marco Antônio, tem gente que quer morar na rua. Eu fico impressionado. Eu conheço uma pessoa que trabalhou com meu pai, que brigou com a família e ele quis morar na rua. A família já foi buscar várias vezes. Eu quero ficar aqui, eu quero viver dessa maneira. Não é usuário de droga, não bebe, mas quer morar na rua. Ele sente que aquilo é liberdade. É uma opção. O que você faz na situação dessa? Só se for compulsório, mas aí você entra no direito individual da pessoa. Isso aí você vai entrar mesmo, aí não pode. Agora, você não pode, por exemplo, falar assim, nós temos uma praça onde as famílias, depois da missa do domingo, vai passear e tá cheio de papelão e cheio de entulho, com cheiro de urina, porque fizeram tudo na praça. Isso não é justo com os outros. Exatamente. Tá certo? Então, um não pode atrapalhar todos. Não pode. O direito de um termina na hora que começa o do outro. Exatamente. Né? Então, essa parte de cidade, de embelezamento, eu sempre fui fã, sabe? Eu acho que você... Uma cidade charmosa é outra coisa, é né? bonito. E eu gosto de flor, colorido, bonito, ali tá. Não. Então, isso. Educação. As escolas de Lafayette são muito boas. Muito boas. Professores excelentes. A estrutura das escolas são boas, algumas necessitando adequação. Tá certo? O senhor já tem um projeto para isso? A gente tem as ideias aqui. Tem as ideias, sim, para fazer, né? Tem. E eu acho que tem que ter. Aí fala assim, tem que valorizar o professor. Tem que valorizar todo mundo. Todo mundo, todo exatamente. mundo, tá certo? Aí eu já falo assim, o professor também tem que valorizar o aluno. Exatamente. Sabe? Passar para ele, sabe, aquela vontade de ajudar. Sabe? Bom, de crescer na vida, né? Então você pegar uma escola. Eu estudei num grupo em Lafayette, que a minha mãe trabalhava lá. Minha mãe hoje está com 97 anos, é aposentada de professora. E eu estudei num grupo que tinha um banheiro, uma escada íngreme de difícil acesso, e era um grupo emprestado. Ele funcionou em vários lugares. Funcionou lá num lugar que chama Castelinho, que era um lugar legal, mas tudo sempre emprestado, né? E evoluímos. Por quê? Porque a gente tinha meta, os professores, a gente respeitava professor pra gente. Minha professora, pra mim, era a rainha, tá certo? Hoje, a violência em escola, a violência de casa, ela entra na escola, porque se você chamar a atenção de um aluno, o pai vai reclamar que você chamou a atenção do filho. E essas questões todas, eu acho que tem que ser tudo muito bem pensado. Exatamente. A cultura das pessoas hoje em dia degradou demais, né? Tem que envolver a família na escola. Tem que envolver. Eu sou completamente a favor disso. Inclusive, responsabilizar os pais por alunos que não cumprem horário, por alunos que não fazem dever, por alunos que são respondões, que são desrespeitosos. Os pais têm que ser responsabilizados. Tem que ter. Se você chega em casa com uma reclamação da escola, não, o que aconteceu lá? Porque é como se o filho fosse perfeito. Não é assim. E a culpa é do professor. Pro professor. E professor, eu dou o maior valor ao professor. Todos nós tivemos professores bons, né? Bom, então aí na questão de educação, a estrutura é boa, os professores são bons, os alunos também são bons, tanto é que a gente vê que tem muito... Igual eu estava falando no início, a gente faz palestra em escolas, a gente observa os meninos. São mais educadinhos, são mais... São meninos muito bons, tem muito bons. Tem os aprontadores você traz ele para você. Eu era um deles, tá? Mas aqui você faz o quê? O aluno, na hora que você está fazendo alguma coisa, você traz o aluno para você. Sim. Você traz. Com o quê? Com curiosidade, com atenção. Que você tem que despertar simpatia. A curiosidade nele. Claro, então você observa isso tudo. Você molda o comportamento dele, né? Você modula. Então, assim, às vezes ele está ali, ele se sente rejeitado de alguma forma. Se você traz, o menino participa. Participa, né? E ele deixa de ser agressivo. Então, assim, educação. Lafayette é uma das melhores cidades em educação, com mais de 100 mil habitantes. Lá tem quase 140 mil habitantes. 140 mil habitantes. Né? Tem uma cidade grande, com problema de cidade grande e com arrecadação de cidade pequena. Cidade pequena. E equilibrar pratos, né? Para poder resolver esses problemas todos. Então nós falamos das praças, falamos da educação e agora segurança. Segurança em escola, porta de escola. Na minha visão, toda escola teria que ter segurança. Segurança ali na entrada, principalmente. Na minha época chamava gambé.
Na sua era do Gambé também? Não, mas minha acho que não tinha, não. A gente era um pai bravo. O pai bravo, né? Então, pai bravo. a Guarda Municipal de... Exatamente. Então, a Guarda Municipal de Lafayette era uma guarda legal, tá certo? Pessoal trabalhador, mas o volume pequeno. Eu acho que tem um efetivo pequeno. Eu acho que tem que valorizar a guarda, ampliar a guarda, para que todas as estruturas municipais, que seja prefeitura, as secretarias, as escolas e os postos de saúde, tenham. Tem recurso para isso? Olha, dá para arrumar. Dá para arrumar. Dá para arrumar. Isso aí é como diz o outro, é com criatividade. As pessoas, eu estou entrando na política agora e eu quero dizer para vocês o seguinte: as pessoas desconsideram um fator chamado influência política. A influência política diante do governador, dos deputados federais, dos senadores e do próprio presidente influencia muito. Colocar aventureiro em prefeitura é pedir para o município andar para trás. Uma pessoa como o doutor Marco Antônio, que já tem influência no meio político, é muito mais fácil para ele, pela influência que ele tem, conseguir recursos, benefícios para a cidade. Estou falando bobagem? Não, tá falando certo. Então, não dá para apostar. Eu vejo muita cidade apostando em vereador aventureiro, deputado, até deputado, senador aventureiro. Não funciona. Se não tiver culhão, não consegue captar coisas boas para a cidade, né? Quais são ainda o maior problema de Lafayette? É a prosperidade econômica do município? Ainda tem, mas para chegar nisso aí, eu só quero falar mais uma coisa que você está falando de situações para resolver. Saúde. Hoje está sendo construída uma UPA 24 horas que vai substituir a policlínica sucateada de lá. Uma UPA já é outro patamar, né? Outro patamar. E hoje funciona uma policlínica em Conselheiro Lafayette, que ela foi construída há mais de 20 anos. Nem sei te falar quanto. Então ela está sucateada, ela já não tem mínima condição. Então fica sobrecarregada com esse problema da dengue agora, então, que já mostrou mesmo. Mas a visão de construção existe. Já está quase pronto. Provavelmente inaugura já em maio. Bom, agora, posto de saúde. Mais de 30. Tá para todo lado, todos com médico. Para a cidade de 140 mil pessoas, tá porque você pega cada posto PSF, a dimensão dele é 4.500 pessoas. Sim. Não é? Então, você vê que ela está abrangendo a cidade toda. Sim. Tem os regionais ainda com as especialidades. Aí vem a questão, e por que não funciona a saúde? Por vários motivos. Primeiro, que eu acho que as pessoas que usam o SUS deveriam aprender a usar o SUS. Sim, concordo. A pessoa às vezes não sabe o caminho, então ela às vezes tenta um caminho mais curto que acaba ficando mais longo. Então, se você seguir o caminho, não é urgência, posto de saúde, PSF, tá certo? É urgência, você vai na policlínica. Às vezes você vê uma pessoa com uma dor no joelho, tem 40 dias, ela vai na policlínica. Aí ela fala assim, porque eu não consegui vaga lá no PSF. Será que ela tentou? Você entendeu? Então é aquela questão. Bom, e uma das coisas importantíssimas, além da comunidade entender como funciona, são os funcionários. Sim. Eu acho que o pessoal usa muito uma palavra bonita que é humanização. Eu acho ela horrível. Na verdade, ela quer camuflar vagabundagem. Eu acho que humanização, não. Eu acho que humanização é assim. Tem que ter humanização? Não. Nós somos humanos, vamos tratar todo mundo como somos tratados. Isso é até berço, né? Isso eu acho que é mais empatia do que humanização. Eu não gosto dessa palavra humanização. Parece que você tem que ficar passando a mão nos outros. Não é assim. Eu acho que a pessoa tem que aprender a tratar os outros. Tem muita gente boa, tem muito funcionário bom. Agora, tem uns que tratam os outros, nem olha na cara. Então, uma pessoa que chega num posto de saúde e sentindo uma dor, que seja uma dor na unha. É a dor da pessoa, dela. Né? E eu aprendi isso com a avó de um amigo meu, que a maior dor é a dor que a gente sente. Exatamente. Então você tem que aprender a atender a pessoa com carinho, com gentileza, que é a palavra. Se você olhar para a pessoa e falar assim, o que eu posso te ajudar? Você já resolveu metade do problema dela. E o próprio nome fala, né? A pessoa é servidora, ela está lá para servir. Para servir. E aí você vê, às vezes, tem muitos lugares, graças a Deus não são todos. É a minoria, né? É a minoria, mas contamina. O senhor pretende fazer um treinamento com esse pessoal? Com certeza. Isso é eu, como pré-candidato, aí tem que falar pré-candidato. Primeiro a convenção tem que me colocar como candidato e o povo... Mas é só vontade, né? É, vontade. Mas, assim, a ideia não é, para falar assim, obrigar a fazer isso, não. É mostrar, fazer treinamento, trazer pessoas para conversar, fazer
Poxa, eu aprendi isso assim com quem? Com meu pai, com meus livros, que eu estudo até hoje, tá certo? E às vezes a pessoa fala assim, pô, mas você tem mais de 60 anos, vai estudar para quê? Eu falei, eu estudo Não até para. os 150. Não pode Depois de parar nem um dia 150 eu sequer. paro, depois de 150. Depois de 150, né? Então assim, a gentileza em tratar as pessoas, sabe? A hora que você recebe. A pessoa hoje com esse danado desse celular, a pessoa pega um celular, a pessoa chega lá, ela não levanta os olhos para olhar, para ser atendida. Fala assim, oi, bom dia. Um bom dia, boa tarde, boa noite, aquelas palavrinhas mágicas. Então, para mim, saúde, né? Saúde é um número que eu aprendi na faculdade aqui. 85% você resolve com orientações. É verdade. Saúde. 10% você resolve com algum remédio ou alguma cirurgia. E 5% você reza e ora porque o negócio tá feio. Ou seja, você está dizendo o seguinte, que o grande problema das policlínicas, das UPAs, às vezes, é o acolhimento. Acolhimento, exatamente. Né? Acolhimento. É coisa que você resolve com 5 minutos, uma consulta rápida, você escutar a pessoa, entender, prescrever alguma coisa. E isso não é caro, né? Não. E vou te contar um negócio. Todo mundo fala assim, mas o posto de saúde não tem médico. Eu, como médico, eu falo o seguinte, eu falo isso nas inaugurações que tem lá e tal, o pessoal fala, você é muito doido. Não, é o normal. O médico é o menos importante no posto de saúde, de PSF. Porque o Programa Saúde da Família é um programa basicamente de prevenção. Sim, prevenção. Né? De prevenção. A enfermeira, ela é a pessoa que controla tudo. O técnico, carrega o piano, né? Exatamente. O técnico de enfermagem faz as vacinas, faz tudo ali. E o agente comunitário, que são 8 para cada posto, o agente comunitário, esse é o importante. Esse é que tem que ser orientado a trabalhar. Sabe como? Ele é que faz o cadastro, ele é que sabe onde que a dona Maria mora, ele é que pode levar o remédio se ela não pode sair, ele que traz, ela que visita. Então, o agente comunitário, essa união. O médico é uma ponta. Esse agente comunitário que vai vir com aquele problema que pode encaminhar para um conselho tutelar, ou pode encaminhar... Ele pode orientar tudo, ele chega e faz o relatório dele para a enfermeira, que ó, fui na casa de fulano, está acontecendo isso. Porque as pessoas acham que saúde, posto de saúde, é só questão de ausência de doença ou não. Saúde, na Organização Mundial de Saúde, é um bem-estar físico, psíquico e social. Sim. Se você é um agente comunitário, envolve tudo. Você tem que estar observando. Eu falei isso uma vez, você tem que chegar na casa da pessoa, ó, aquele lixo ali está aberto, não deixa o lixo aberto não, porque vai dar mosquito, não sei o que, vai dar barato. Mas o que você tem com o meu lixo? Não é assim. Não, eu só estou te falando para te orientar, que às vezes a pessoa recebe pode mal. dar uma dengue. Isso, você tem que... Se você souber orientar, a pessoa recebe a orientação. Sim, claro. Entendeu? Então você conscientiza a pessoa, né? Ela se autopreservar para evitar dela chegar na UPA. Já mal, né? E a pessoa participar, ser aquela sensação de pertencer àquela cidade bonita, limpa, que eu ajudo a limpar. Que as pessoas veem que o cidadão, o morador do município se sente realmente importante para o prefeito e para a cidade. Importante. Bacana, legal. Esse ponto de vista é interessante. Eu nunca tinha pensado na política dessa maneira. Abriu um pouco os meus olhos aqui para isso. Agora vamos para uma outra pergunta aqui. As soluções bastam vir do senhor ou o Legislativo Municipal tem ajudado? Como é que está a Câmara Municipal de Lafayette? Ela tem ajudado ou tem atrapalhado? Porque a gente tem visto em muitas cidades ser mais atrapalhado do que ajudado. Olha, eu acho que ajuda. Ajuda, mas é lógico que tem a turma que atrapalha. Porque tem gente que só vê o negativo. Só busca... Não, tem gente que só quer atrapalhar. Só quer atrapalhar. Fala assim, deixa eu ver se eu vou ver onde é que está o erro aqui para eu descobrir aqui para derrubar. Entendeu? Exatamente. Então não quer caminhar junto. Eu acho que quando a pessoa é pré-candidato, igual eu estou como pré-candidato a prefeito, tem uns pré-candidatos a vereadores, vamos caminhar numa campanha? Vamos falar tudo o que quiser. Mas na hora que foram eleitos, igual o Lafayette, 13 vereadores e um prefeito e o vice-prefeito, vamos trabalhar juntos pela cidade. Sim. Entendeu? A campanha acabou. Vai ter a turma do inimigo, né? Que só quer Exatamente. Você tem que separar isso. Travar as pautas todas, só quer fazer certeza. espetáculo, só quer jogar para... É difícil. Então a Câmara Municipal até tem feito... não, a Câmara de Lafayette não é ruim, não. O Humberto Eco era um filósofo italiano, né? Sim, conheço. Ele falava que as redes sociais deram voz aos imbecis. Sim. Né? E aí uma pessoa falou assim, mas eu uso rede social e não sou imbecil. Eu não falei você. Eu falei aos imbecis. As pessoas normais também usam. Também usam. Então, assim, tem gente que gosta de entrar só para a parte negativa. Se eu pudesse falar aqui da Câmara Federal desses aí, viu? Porque eu não posso, senão você... O problema é melhor não falar, Melhor não falar nada, não. A gente tá vivendo uma situação difícil aí.
Agora eu vou te perguntar, o senhor é pré-candidato à prefeitura? Pré. Pré-candidato na prefeitura. Eu acho que, olha, se o povo de Lafayette não votar, eu não tô pedindo voto para ninguém, eu acho que não tem ninguém melhor não, tá? O senhor acha que está apto para assumir a prefeitura? Olha, com a vida que eu vivi até o momento, e vou viver pelo dobro de novo, né? Essa é a expectativa, eu acho que eu estou preparado. Por quê? Porque soma de conhecimentos. Para você resolver um problema, que seja na matemática, eu já fui professor de matemática também, viu? Eita, matériazinha que me pegava, viu? Eu adoro matemática. Se você tem um problema para resolver, você tem que ler o problema, conhecer o problema, traçar os caminhos, né? Vamos lá num problema de álgebra que for, né? Traçar os caminhos e buscar a solução. Exatamente. Você não pode vir da solução. A solução é essa. Não existe uma solução fixa. A solução é analisada, ela é pensada. E a gente não é dono da verdade, por isso que existe uma equipe. Dizem que você não precisa de saber tudo. Você tem que saber escolher quem vai te ajudar. Exatamente. Assim? Os micro-resultados é que geram resultados grandes, né? Então, se você tem um bom secretário de educação, um bom secretário de saúde, eles já adiantam sua vida, assim. Com certeza. Demais. O seu trabalho é mais só ser o regente de uma orquestra que todo mundo toca bem, né? E olha, eu te falo assim, não basta ser bom, tem que ser também uma pessoa correta, que tenha uma história que mostre que ele não vai te comprometer, porque um secretário, ele é o seu braço estendido. Sim, sim. Não é? Então você tem que ser, são pessoas de confiança. E quando a pessoa fala que é confiança, não é confiança daquele assim, tititi, não. É confiança daquele, pô, isso aí é uma pessoa idônea. É pessoa de virtude, pessoa firme, né? É pessoa de culhão, pessoa firme, pessoa de palavra, né? Qual é o seu maior sonho para o município de Conselheiro Lafayette? Hoje? Sim. Olha, o meu maior sonho é ver a cidade, acho que eu vou resumir quase aquilo tudo, ver uma cidade que eu entre ali, na entrada principal da cidade, já começa a ver uma cidade alegre, colorida, limpa, tá certo? E que aí você chega e fala assim, tem um amigo meu que quer vir morar aqui, tem vaga na escola, que as creches têm vaga, sabe? É o maior sonho. Aí fala assim, aí já vem eu com meus sonhos, né? Lá Não, mas é isso que a gente transforma em realidade. Também filósofo, né? Sonho que se sonha junto, pode virar realidade. Que se sonha sozinho, é um pesadelo às vezes. Exatamente. Né? Então, assim, o meu sonho é ter uma cidade que eu possa sair à rua, tranquilo, com segurança. Acho que meu sonho é de todo mundo, né? Exatamente. Sair, que eu vou no supermercado sem ninguém ficar me cutucando lá na praça, lá com um papelão pedindo. Certo? Que eu sei que ele está tendo uma assistência, que o meu filho vá para a escola e chegue sem sem ter sido tentado lavagem cerebral na cabeça dele para doutrinar. Isso é certo? Que ele vá lá realmente para aprender. Isso é uma questão cara, né? E que se o meu filho que chegou da escola com febre, que ele vá a um posto de saúde e que seja atendido com gentileza. Tá certo? Não que o problema dele seja resolvido, porque às vezes, vamos supor, ele está com febre, está com leucemia, é grave, o posto de saúde atendeu ele tão bem que aquilo me deu um alívio. Tá certo? Sim, como é que é? Então, assim, eu acho que é o simples, o básico. É uma cidade acolhedora, né? Acolhedora, acolhedora, bonita e acolhedora. A palavra é essa. Bacana, é um propósito bom para a cidade, né? Qual é hoje a relação da prefeitura com o governo do estado? Porque a gente tem visto aí que alguns municípios estão brigando muito. Questão de dinheiro, né? Onde envolve dinheiro vai dar problema, né? Como está hoje a prefeitura de Lafayette com o governo do estado? A gente não está aqui fazendo nenhuma crítica ao governo do estado, não. A gente só quer saber como que está a relação. Não, eu vou dar a minha opinião, a minha visão. Eu acho que nós só temos a agradecer o governo do estado. Tem te ajudado bastante? Olha, na medida do possível, sim. Inclusive, desde que entrou o governador, Lafayette estava... Como quase todos os municípios, Lafayette estava numa situação... Largada, né? Largada. Porque o governo do Pimentel, vou falar o nome dele, porque era ele mesmo, ele recolhia, cobrava o IPVA e não repassava a parcela que era dos municípios. Então, do Fundeb tinha tudo em dívida. O Zema veio, pôs tudo em dia e mantém tudo. Então, só de fazer a parte dele... é mais do que suficiente. Muito ajuda. Nossa, quem não atrapalha. Exatamente. Então, assim, de minha parte, eu falo que eu só tenho a agradecer o governador. Ao governo de Minas, ter ajudado. Atual. Vou fazer uma pergunta incômoda, para não falar que eu trouxe aqui para passar a mão na cabeça dele, tá? Uma pergunta incômoda, mas exatamente para dizer que a gente aqui é idôneo e é imparcial. Há algum caso de corrupção no seu gabinete, no seu partido ou com pessoas próximas a você? Olha...
Que eu saiba, não, porque se eu souber, não vai ficar comigo. E como que o senhor lida com isso? Eu acho que quem tem qualquer tendência à corrupção já nem aproxima de mim, porque sabe muito bem qual que é o meu pensamento. Que eu acho que de a César o que é de César. Sim. Tá certo? Então, assim, eu tenho esse pensamento. Às vezes pessoas tentam chegar próximo e tal, que a gente percebe, mas eles logo afastam que sabe que Dali não vai ciscar nada, Marco né? Antônio é filho do São Mário Reis Carvalho e a minha educação foi essa. E acho que o que é meu, o que é do outro e não se mistura. Exatamente. É bom saber, porque eu tô até um pouco assustado como é que tudo funciona, né? E como é que há uma blindagem de tudo e as pessoas, elas realmente estão se vendendo por pouco, viu? Muito Doutor pouco, Marco? muito Estão se vendendo pouco. por muito pouco, viu? Eu tô assustado. Eu aprendi isso desde pequeno, o seguinte, meu pai falava assim, anda direito, o que você tem de valor é o seu nome. Se você perder o seu nome, você não tem mais nada. Mais nada. E estuda, porque conhecimento ninguém te toma. Se você perde seu Então, nome, ó, você pode até querer fazer o certo, depois você não tem a adianta. credibilidade de ninguém. Não, aí você fica desconfiado. Não, anda direito. Exatamente, Anda anda direito. direito. Você falou, essa frase é fundamental, tá? Agora eu vou fazer uma pergunta com relação ao governo federal. Estamos passando por um momento diferente na política, onde vemos vários ilícitos e vários abusos de poder e de ordem econômica e ideológica sendo praticados e atrasando o avanço do Brasil. O atual governo federal e a atual composição do Supremo Tribunal Federal parecem agir em conluio para defender interesses que não são o da democracia, apesar de falar tanto o nome dela, né? E nem republicanos, mas parecido com tribunais de inquisição e ditatoriais. O que o senhor acha disso e como blindar o município de seus e seus cidadãos disso? Você sabe o que está acontecendo no governo A federal? gente vê. Como blinda o governo e o seu cidadão, o município e seus cidadãos? A verdade é o seguinte: infelizmente, eu falo que é infelizmente, porque as coisas estão acontecendo, a dívida do Brasil tem aumentado a cada dia. Sim. Nós estamos num caminho que a gente fica preocupado. E isso repercute exatamente nos municípios. Você pega, por exemplo, igual eu comentei, da questão da reforma tributária. Só vem a nós, vosso reino nada. Tá certo? Porque já pega ISS e manda para outras instâncias. Então, o município vai ficando cada vez mais penalizado. Isso preocupa a gente. Quanto à questão do governo federal, a gente observa, a gente escuta daqui, escuta dali, vê os jornais, lê tudo, a gente vê que existe um aparelhamento. Não tenha dúvida disso. Não tenha dúvida. Eu não sei aonde que nós vamos chegar. Eu vou dar um exemplo simples aqui, que a gente tem acompanhado mais ou menos, a questão do 8 de janeiro, que eu vejo pessoas de 80 anos presas por uma situação... Terrorismo. Eu acho que aquilo ali foi um dos maiores absurdos. E defendendo Hamas. Eu acho que isso não tem criminosos do PCC sendo soltos. Isso não entra na minha cabeça também, não. Com relação à dívida, eu quero dizer o seguinte, o Brasil hoje deve 80% do PIB. Estados Unidos deve 140, Itália deve 216, se não me engano. Posso estar errado, mas é alguma coisa por aí. França deve 160, não tem problema. A questão é os juros que o Brasil se propõe a pagar. O Brasil paga a taxa Selic, deve estar em 16, 18% ao ano, de juros sobre uma dívida de 80% do PIB, enquanto os Estados Unidos paga 2% ao ano ou menos. Aí é que vem essa questão do precatório que estava acontecendo. O povo vai morrer de pagar juros. Vai. A cada R$100 que entra no governo federal, praticamente a metade é para pagar juros de dívida. Imagina se a gente desonera aí. Por que o governo não resolve isso, gente? E uma pergunta que eu queria que me respondesse. Porque está na mão do governo essa solução. Como é que você tem uma dívida? Os banqueiros não assinam a carta da democracia à toa. Tem um preço e o preço é esse. Eu estou tentando entender isso, que eu não entendo muito umas coisas, não. Mas essa eu queria entender. Por que você, por exemplo, tem uma dívida, que você pode pagar ela em 10 anos, você resolve pagar ela agora de uma vez, sem ter dinheiro? Exatamente. Aquela questão dos precatórios, né? Não foi esquisito? Totalmente premeditado. Muito ou seja, igual eu disse, os banqueiros não assinaram a carta para a democracia de graça. O preço chegou, né? O preço do apoio político, o preço do apoio político chegou. Se você me perguntar se eu torço para dar errado esse governo que está aí, eu torço não. Eu torço para dar certíssimo. Que eu quero que ele seja o melhor possível, porque senão o nosso barco todo afunda. Todo afunda. Tá certo? Então, assim,
Eu gosto da minha liberdade. Um dia me perguntaram, mas você é Bolsonaro? Eu falei, não, eu não sou Bolsonaro, eu sou Marco Antônio Reis Carvalho. Sim. Tá certo? Eu gosto da minha liberdade, gosto da minha vida e gosto de andar em paz e ter paz com a minha consciência. Com as coisas certas, né? Coisas certas. E nós estamos pagando esses precatórios que não precisava, podia ser, né? Em vista de cortes na educação federal, Com cortes certeza. na saúde, cortes na segurança e principalmente cortes nas assistências sociais do governo, como Bolsa Família, por exemplo. Cortou demais. Já. Cortou demais. Então, esse pessoal aí que fez esse voto, a gente até entende que às vezes a pessoa vota pelo estômago, a gente entende a situação de cada um, mas é preciso pensar um pouco mais, ser um pouco mais responsável com isso, né? Agora é o seguinte, qual é o seu propósito na política? O que o senhor quer ganhar com a política? Eu não estou falando ganhar, qual é o seu propósito na política e com o cidadão de Conselheiro Lafayette? Olha, meu propósito eu venho exercendo ele há anos. E lá vou eu no filósofo de novo, Mário Sérgio Cortella, naquele livro dele, Qual é a Tua Obra? Sim. Né? O princípio do livro, o princípio, o meio e fim, né? Qual é a tua obra? O que é que você deixa de bom para o futuro? Não é que deixa de material, você deixa de conhecimento, você deixa de alguma coisa para você ser lembrado, não como uma pessoa famosa, mas como uma pessoa importante. Uma pessoa que importa, de verdade. O resumo do livro é esse e é um propósito meu mesmo. O que eu quero ganhar com a política? Eu quero ganhar uma cidade bonita, as pessoas felizes. É tão bom ver uma pessoa alegre, né? Saber que está tudo sendo legal. Eu recebo mensagem de vez em quando de paciente falando assim, porque o pessoal fala muito mal da Policlínica em Lafayette. Mas quando eu recebo as mensagens, nossa, fui tão bem atendido, coincidência ou não, mas lógico, tem um lado e tem o outro. Então é isso que meu propósito é esse, é deixar coisas boas e fazer um futuro melhor. Eu tô quase com 40 anos, o senhor já está com mais de 60, eu já estou chegando numa fase da minha vida, eu já cheguei, na verdade, em que eu não me importo tanto em ter, eu me importo mais em ser, mas não ser para mim, em ser um bom filho, em ser um bom pai. Eu não sou pai ainda, mas quero ser um bom pai. Não é nem tanto em ter nada, em ter as coisas, ter dinheiro, não, mas sim em ser uma pessoa que vai deixar saudade. E isso, para mim, hoje é mais importante que o dinheiro. E eu vou corrigir você. Não deixa saudade, não. Deixa boas lembranças. Boas lembranças, ótimo. Tá certo isso aí. Boas lembranças, porque boas saudade lembranças. dói. Dói, não é assim? Dói muito. Então, boas Nossa, lembranças. Você dói, tá falando de ter filho? Tenha mesmo. Vale a pena. Eu tenho 4. 4 filhos. Eu tenho o mais velho é médico, trabalha no Rio Grande do Sul. Eu tenho um que é arquiteto, trabalha em Belo Horizonte. O Ivan, é o Marco, o Ivan. Tem a Alice, que é médica, está aqui em Belo Horizonte também, acabou de formar. E tem a Maria Júlia, que é a minha rapinha do tacho lá, que está com 13 anos. 13 anos. 13 anos, e ela ainda está pensando que vai fazer. Falou que vai querer ser médica, mas não quer operar. Não quer operar. Então a família toda está seguindo o caminho, né? Só um que é um arquiteto, mas ele gosta de medicina também. Agora, doutor Marco Antônio, eu quero pedir ao senhor o seguinte, eu gostaria que o senhor olhasse ali para a sua câmera e falasse, né, falasse para o senhor Márcio Cardoso, José Carlos, José Marcos, Júlio Ribeiro, Edvigens, Elias Ramones, Orlando, Ricardo, Damásio e Mário, Verônica e Paulo, seus amigos. Que recado que o senhor deixa para os seus amigos que foram tão importantes aí na sua formação, na sua vida? Qual recado você deixa para eles? Pode falar ali para sua câmera. Difícil, hein, meu irmão? Você pegou pesado. Agora você pegou pesado aí. Peraí. Pode beber água? Pode, fica à vontade. São seus amigos, as pessoas que ajudaram você a forjar o seu caráter, né, a sua educação. Deixa um recado para eles. Essa turma que você falou aí, nem vou falar o nome deles de novo, não. Eles são amigos até hoje, porque dizem que uma amizade que acaba é porque nunca existiu. Então... É verdade. Não é verdade? Então verdade. Ela não acabou, ela existe. São pessoas que, todas elas, inclusive eu encontrei com o Márcio Cardoso, vou mandar um abraço especial para ele, que foi o último que eu encontrei essa semana na padaria. A gente conversa muito e eles me ajudaram muito em Lafayette como médico. Eu estava começando a minha vida, eu era muito novo e eles já mais experientes. E todos indicavam o paciente e falavam que vai lá. Então eu quero falar com vocês o seguinte, é agradecer de público a todos vocês e aos que não foram citados aqui também, porque são muitos. E eu quero, assim, especialmente em memória, agradecer
Dr. Jair Fernandes. Ia falar dele. Dr. Jair Fernandes. Dr. Jair Fernandes abriu as portas do Hospital São Camilo para mim. E ali eu fui conhecendo essa turma toda ali no Hospital São Camilo. Então, eu mandar um abraço para todos eles e para todos os funcionários do Hospital São Camilo, do Hospital Maternidade São José, Hospital Queluz. São hospitais que a gente trabalhou. Então, você fez aí, eu fiquei até engasgado, eu perdi até o caminho, porque são pessoas que fazem parte da minha vida de verdade e espero fazer por muitos e muitos anos. E um abração mesmo. Bacana. Eu ia falar do Dr. Mário Fernandes agora, mas você Jair, já englobou, Dr. Jair Fernandes, quer dizer, você já incluiu ele, tá bacana. Mas tem uma pessoa que eu acredito que seja mais especial na sua vida, que é a senhora Joelma. Joelma. O senhor, né, o seu segundo casamento, correto? Isso. E a Joelma tem te acompanhado e tem te aguentado, né, doutor Marco? Ela aguenta, e ela fala comigo, porque, Joelma. Deixa seu recado para ela aí. Joelma, quero mandar um abraço para você, um beijo para você de verdade, e falar com você o seguinte, eu tô na política, eu sei que você fala comigo, não mexe com isso mais não, mas eu acho que faz parte da minha vida. E eu acho que você tá junto comigo e você me acompanha sempre. E eu tenho certeza que só vai me dar força, igual você sempre faz. O que a Joelma representa para o senhor? Hoje a Joelma é o seguinte, a Joelma é assistente social. Sim. Então, assim, ela trabalha na PAI, tá certo? E trabalha no Centro Pop, no município. Ela faz um trabalho com morador de rua. Bacana, legal, hein? Hoje não fala morador de rua, é situação de rua, que muda, a questão de mudar o nome não faz diferença, não é bobagem. E ela tem o maior carinho, tanto é que ela chega, conhece o pessoal e o pessoal chega junto com ela, porque ela sempre foi assim, são anos e anos. Então nós estamos juntos há mais de 22 anos, né? Então, ela é uma parceira, que na época que não tinha a Maria Júlia, ela ia para as campanhas comigo quando eu precisava, saía junto, ia para o meu programa da rádio, tem um programa na rádio em Conselheiro Lafayette, ela ia para o programa comigo, me ajudava a atender telefone e tudo. Depois a Maria Júlia veio e vai fechando os... vai ficando difícil. Né? E ela trabalha o dia inteirinho. A pessoa que cuida do social, como o senhor disse aí, como no caso da Joelma, é uma pessoa espiritualmente evoluída, né? Ela é. Uma pessoa elevada, né? E, vamos falar aqui então do Marco Antônio Júnior, né? Do Ivan, da Alice e da Maria Júlia, principalmente da Maria Júlia. Qual recado o senhor deixa para os seus filhos? Se o senhor pudesse fazer uma homenagem para eles agora e deixar um recado para eles escutarem daqui 10 anos e falarem assim, meu pai me disse isso, e o que o senhor diria para eles nesse momento e qual o significado que eles têm na sua vida também? Qual a importância que eles têm? Olha para sua câmera e deixa um recado para eles. Aí eu vou falar para os 4 juntos, né? Continue caminhando igual vocês caminham, com responsabilidade, cumpra a sua obrigação, tá certo? E não faça porque os outros querem. Os outros querem que faça alguma coisa, não faça isso. Vocês têm que fazer sempre igual eu falo com vocês. Façam o certo, busquem o certo. Eu aprendi com meu pai e quero transmitir isso para vocês, de coração. O seu nome, que vocês têm aí, Reis Carvalho, vocês podem ter certeza. Ele tem muita honra e preservem essa honra que vocês vão se dar bem na vida, com certeza. Bacana, beleza? Legal. Agora, para a gente poder encerrar, eu quero pedir ao senhor um último recado. Os cidadãos de Conselheiro Lafayette estão assistindo esse programa e estamos à beira de uma eleição muito importante. Qual o recado? Não é pedir voto. Mas qual o recado o senhor deixa para a cidade de Conselheiro Lafayette, caso o senhor venha a ser eleito ou não, isso até não importa. Qual o recado você deixa para os cidadãos e qual o recado você deixa para a cidade? Olha, o recado que eu quero deixar para todos de Conselheiro Lafayette é o seguinte, é o mesmo recado que eu estou dando para mim, sabe? Porque eu também sou de Conselheiro Lafayette, vivo em Conselheiro Lafayette e quero dizer, nesse momento que é um ano eleitoral, independente do que aconteça, né? Eu, como pré-candidato, estou aqui, tá certo? Mas a vida vai mostrar para vocês o caminho. Eu espero que vocês saibam fazer uma Lafayette cada vez melhor. Busquem e ajudem. O que eu falo, Bruno, com todo mundo no meu programa da rádio, sabe o que é? Eu falo com eles o seguinte, se cada um cuidar da frente da sua casa, se cada um cuidar da sua vida, a cidade vai ser muito melhor. Se a frente da sua casa estiver arrumada, a do lado estiver arrumada, você vai ter uma rua muito melhor. O bairro vai estar melhor e a cidade vai estar melhor. E a prefeitura, com pouca arrecadação que tem em Lafayette, vai ter recursos que vão sobrar de alguma forma para usar em outras atividades. Então todos nós temos que participar e considerar realmente a nossa cidade,
a nossa Conselheiro Lafayette, a nossa casa de verdade. Bacana. Traz a câmera para mim. Eu gostaria de deixar um recado final que é o seguinte: estamos em véspera de eleição. Esse podcast não tem como intenção defender nenhum candidato. A eleição com a Conselheiro Lafayette é livre. O doutor Marco Antônio veio aqui por um alinhamento ideológico e por ser uma pessoa importante no cenário político de Minas Gerais. Ele é o vice-prefeito, candidato, pré-candidato à prefeitura de um município importante para Minas Gerais. Traremos aqui candidatos, pré-candidatos e candidatos, dependendo da época, né, a outras prefeituras, inclusive de Belo Horizonte, Contagem, Betim. E esse é um programa para o público, para o eleitor, que ele conheça política e, principalmente, conheça políticos. Porque não adianta entender de política e ser mau caráter. Você tem que conhecer a índole da pessoa. O doutor Marco Antônio veio aqui, esclareceu para a gente como anda o município, né, com ele ali na vice-prefeitura, esclareceu o seu ponto de vista político e ideológico, deixou bem claro o caminho que a Lafayette tem tomado, né, nessa jornada, e que eu, particularmente, espero que continue assim. Continue nesse mesmo caminho. Porque parece que o município tem prosperado e tem melhorado todos os seus índices. Foi pesquisado antes. Todos os índices do município têm melhorado, apesar de todas as dificuldades. Quero agradecer muito a presença do doutor Marco Antônio, uma pessoa ocupada, uma pessoa séria, comprometida, com muitas demandas no seu município, parou para dar para a gente essa satisfação, para dar para a gente esse tempo, exatamente para poder dar um recado, né, dar uma satisfação ao seu público, né, ao seu munícipe lá de Conselheiro Lafayette. Quero agradecer muito a sua presença, doutor Marco Antônio. Boa sorte para o senhor, seja sempre muito bem-vindo. O podcast Área Política está aberto para o senhor, sempre que o senhor precisar, conte sempre conosco, viu? Muito obrigado pela entrevista, uma satisfação enorme conhecer você e desejo a você, aos seus filhos, seus amigos e a toda a cidade de Conselheiro Lafayette um futuro brilhante. Que Deus abençoe imensamente todos vocês. Eu que agradeço a oportunidade, que é muito bom ter essa oportunidade para poder falar para mais pessoas, mas falar não só sobre mim. Eu acho que eu falei até demais sobre mim, mas falar mais sobre a nossa cidade. Vamos gostar da nossa cidade, vamos participar da vida da cidade, vamos fazer a cidade cada vez melhor. Exatamente, perfeitamente. Vocês conheceram hoje o lado mais humano do candidato. E se uma pessoa dessa não for boa para a cidade, eu não sei quem é. Eu não sei quem possa ser. Tá bom, pessoal? Muito obrigado a todos vocês. Até o próximo episódio. Semana que vem já tem entrevista nova, tá? Conto com vocês aqui. Traremos convidados incríveis, do mesmo calibre, do mesmo nível do Dr. Marco Antônio. Conto com a audiência de todos vocês. Muito obrigado a todos. Até mais. Valeu, pessoal. Tchau.